Meus amigos, Kombawa, boa noite. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020 e o nosso encontro de número 79. Nós falamos na última aula a respeito da introdução na lógica maior ou lógica material e começamos a trabalhar os conceitos de verdade, entre outros. Então, inicialmente, faremos uma revisão rapidinha e eu quero acrescentar para vocês dois termos que eram bem comuns na época em que eu comecei a estudar e que hoje eu não percebo mais o pessoal utilizando com a mesma frequência. Mas vamos recordar que é importante. Um dos termos é a palavra adequação. O que é adequação? Segundo os dicionários, a definição descritiva é um critério de verdade baseado na busca de conformidade, identidade, semelhança entre um conhecimento e o objeto que lhe corresponde no mundo concreto. Ajustamento adequado, exato, entre o intelecto e a realidade material. A outra palavra que eu quero que passe a ser comum para vocês, então, é o termo conformidade, que significa, segundo a definição descritiva, correspondência, analogia ou identidade de forma, modo, ato ou efeito de se conformar, de se pôr de acordo, confirmação, concordância. Então, eu particularmente gosto muito de uma definição bem simples, onde eu coloco que verdade é quando há adequação entre o que eu penso e aquilo que a coisa é. Então, vamos citar aqui para vocês um exemplo. Eu estou aqui com uma aliança na minha mão. Uma aliança. Então, eu digo, esta aliança é de ouro. É a minha aliança de casamento. Essa aliança é de ouro. Só que eu não entendo de metais para saber se realmente é de ouro. Então, o que eu faço? Eu levo lá no ourives, numa pessoa especializada no conhecimento de metais, de ligas, e ele vai olhar, vai avaliar, e ele vai me dar a palavra final. Realmente isto é ouro. Então, o que eu faço? Eu pego este objeto, vou até a minha noiva, no caso, entrego a ela e digo, olha, isto aqui é uma aliança de ouro, eu estou passando para você. Muitas vezes ela vai pensar, será que é ouro mesmo? Será que não? E ela pode procurar um especialista para verificar. Digamos que eu não tenha verificado antes o ourives. Eu comprei como sendo de ouro. Aqueles caras te param em algum lugar por aí, faz uma propaganda bacana, fala bastante na sua cabeça, faz um precinho justo, né, para ele, um precinho bom para você, aparentemente, e você compra. E aí eu chego feliz e falo, olha, nossa aliança de ouro. E ela vai sorrateiramente no ourives e confirma, e o cara diz, sinto muito. Não é ouro, não é ouro. E aí ela vai concluir que eu menti. Eu comprei acreditando nesta hipótese, que era ouro, entreguei como sendo ouro, falei que era ouro. Mas ao testar, realmente não era. Então, ontem nós falamos que, para ser verdade, é necessário que haja adequação entre a coisa e a coisa. Esta é a verdade ontológica. Este objeto, eu digo, ele é ouro, vai se avaliar e é ouro mesmo. Então, ele é o que é, como nós colocamos ontem. Quando há adequação entre a coisa e o que eu penso dela, esta é a verdade lógica. E quando há adequação entre o que eu penso e o que eu digo da coisa, aí nós temos a verdade moral. Então, ela se manifesta destas três formas.
No segundo caso, que eu citei no caso anterior, em que eu não passei pelo ourives e entreguei falando que era ouro, a pessoa pode afirmar que você mentiu. Mas eu não menti porque houve conformidade entre o que eu acreditava, o que eu pensava e o que eu disse. Houve um erro. Mais para frente a gente vai estudar o erro, mas necessariamente não é a mentira o oposto da verdade. Pode ser o erro também. Então, eu particularmente gosto muito de uma definição que talvez alguém até já tenha utilizado, talvez até exista em algum lugar, mas eu vou pesquisar um pouco mais, não encontrando, vou registrar em meu nome. Eu costumo falar que verdade é quando há adequação entre o que eu penso, o que eu digo e aquilo que a coisa é. Porque aqui nós conseguimos abranger o aspecto ontológico, o aspecto lógico e o aspecto moral. Ou poderia dizer que verdade é quando há conformidade entre o que eu penso que é e o que eu digo que é. Então, assim, acredito que fica bem distinto para nós. Diante do verdadeiro, nós temos uma situação interessante. Nós temos aqui nosso espírito e aqui a verdade. Colocados frente a frente, o que acontece nessa relação? Podem acontecer quatro estados diferentes. E o primeiro deles é o estado de ignorância. O segundo é o estado de dúvida. O terceiro é o estado de opinião. E, no final, o estado de certeza. No estado de ignorância, o verdadeiro pode ser para ele como não existente. Pode ser para o espírito como algo não existente. Você não faz ideia daquilo. No estado de dúvida, o verdadeiro pode aparecer como simplesmente possível. No estado de opinião, o verdadeiro pode aparecer como provável. E no estado de certeza, o verdadeiro pode aparecer como evidente. Não tem como negar. Então vamos começando a nos aprofundar um pouco mais agora nestes conceitos. E vamos falar agora sobre a ignorância. O que é ignorância? Qual a definição que poderíamos dar a ela? É um estado puramente negativo que consiste na ausência de todo conhecimento relativo a um objeto. Após definir, nós podemos dividi-la em 4 formas também. Como é que pode ser a ignorância? Ela pode ser inicialmente vencível. É quando pode ser superada. Procurem pensar na academia, no treinamento. A pessoa chega e diz, eu não conheço nada, você já coloca, se isso for verdade, se houver adequação, pode se encaixar nesta situação de vencível, pode ser superada. E existe a situação, o segundo estado, que é o invencível. É quando não pode ser superada. Existem limites e temos que levá-los em consideração. A ignorância pode ser ainda culpável. Culpável quando há obrigação de fazê-lo desaparecer. Então, isso aqui já é uma questão que depende de vários enfoques. É dever, não é dever. Desculpável é quando não há obrigação de fazê-la desaparecer. Então, tem aquelas pessoas que dizem, por exemplo, eu quero ter uma graduação X. Eu até já tenho essa graduação, fiz um exame em uma federação X aí, em uma escola, não sei em que estado do Brasil. Então, nós já concluímos que ela conhece algumas coisas. Se ela não conhece, se ela é ignorante com relação a isso, temos que nos perguntar, é vencível ou é invencível? É culpável ou é desculpável? Se ela ostenta a graduação, ela tem de conhecer algumas coisas. É culpável, é dever dela fazer com que aquela ignorância desapareça.
Dito isso, vamos falar sobre o segundo item, que é a dúvida. O que é a dúvida? Vamos começar definindo. A dúvida é um estado de equilíbrio entre a afirmação e a negação. Então, fica bem claro que os motivos para afirmar são equivalentes aos motivos que nós temos para negar. Feita a definição, vamos dividir também. Também podemos dividi-la de várias formas. O primeiro tipo de dúvida é a dúvida espontânea. Consiste na abstenção do espírito por falta de exame a favor ou contra. É quando o equilíbrio entre a afirmação e a negação resulta da falta do exame das razões a favor ou contra. Outro tipo de dúvida é a dúvida refletida, resultante dos exames das razões pró e contra. É quando o estado de equilíbrio permanece após o exame das razões a favor ou contra. Você continua em dúvida mesmo tendo algumas informações a respeito. Um exemplo aqui, só para entenderem bem, você tem uma certa grana, ou daqui a pouco você vai ter, e você quer aplicar, quer ganhar algum dinheiro em cima disso. Nós temos agora o nosso amigo Rocha, que é especialista em aplicações. Por que a pessoa vai pesquisar isso? Porque você tem a dúvida espontânea. Você não tem nem informações a favor e nem informações contra. Então, você fica com certo receio. Aí você vai e recebe um monte de informações. Eles te falam, querem te convencer. E aí você já tem motivos contra, motivos a favor, mas continua com o pé atrás. Depois temos a dúvida metódica. É a suspensão fictícia ou real, mas sempre provisória, do assentimento a uma asserção, tida até então por certo, a fim de lhe controlar o valor. No exemplo anterior, o cara te mostra uma série de opções para você aplicar e ele te induz a uma determinada. Então, mesmo você achando que ela ainda é excelente ou não, você fica com o pé atrás, controlando esse valor de decisão. E, por fim, temos a dúvida universal, que consiste em considerar toda asserção como incerta. É a dúvida dos céticos. Eu estou utilizando o termo asserção porque normalmente a gente coloca uma afirmação. A afirmação dá sempre a impressão de que é positiva. Eu estou me referindo aqui a uma colocação que alguém faz que pode ser tanto positiva como negativa. Normalmente nós nos referimos às afirmações, mesmo que elas sejam negativas, nós colocamos que é uma afirmação. O fulano afirmou que é muito ruim fazer essa aplicação X. Mas ela é positiva, né? Como afirmação. Pessoal, nós falamos hoje de pouca coisa. Eu vou montar uns quadradinhos para vocês, como eu fiz na aula de ontem, se vocês quiserem, e coloco lá. Então, depois a gente vai dando sequência devagarinho assim. Se vocês acharem que o bonde está indo muito devagar e tem algum cachorro fazendo xixi na roda, aí vocês podem me dar um toque que a gente muda a marcha. Tudo bem? Hoje. Então tá. Tranquilo a aula de hoje? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo. O exemplo do Rocha matou a pau. Não, é sério, é interessante porque você, realmente, Rocha, como foi essa semana que você comentou, ficou muito legal, porque você está pesquisando, é algo novo. Matou a pau. Muito bom. Então tá bom. A gente vai ver os outros estados ainda e vai ficar bem mais claro tudo isso, mas acho que assim vai dar certinho, a gente vai mais tranquilo. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom final de semana a todos, com muita saúde, muita paz, muita cerveja, muita caipirinha. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Natasha. Natasha. Vida longa.
Bom final de semana, pessoal. Bom descanso a todos. Bom fim de semana, bom descanso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa.